Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gilmate e neste vídeo eu venho trazer a resolução da segunda lista de exercícios que eu deixei para vocês lá na plataforma. Todos os 5 exercícios que nós temos na segunda lista são listas pequenas, tá? Com apenas 5 exercícios, as listas que eu passei para vocês. No caso da segunda lista, a gente vai conseguir resolver usando o princípio fundamental da contagem, o PFC, também chamado de princípio multiplicativo. Essa técnica de contagem ela permite resolver uma série de problemas em que a gente consegue olhar para esses problemas sendo realizado por fases, né? Eles são subdivididos em etapas. Então vamos ver como é que isso se caracteriza na resolução desses exercícios. No exercício 1, diz o seguinte: quantos números de 3 algarismos podemos formar empregando os caracteres 1, 3, 5, 6, 8 e 9? Então, observe que o problema ele não diz que eu não posso repetir algarismo. Tá? Então, na formação desse número com 3 algarismos, eu posso ter inclusive um número assim, ó, 3, 3, 3, ou seja, 333, assim como 555. Tá? Então, por que esse problema a gente consegue resolver pelo PFC? Primeiro, se o número tem 3 algarismos, eu poderia pensar assim, ó, cada tracinho desse aqui vai representar um desses algarismos. Então, aqui é o primeiro, tá? Aqui é o segundo algarismo e aqui é o terceiro. Então, eu posso olhar esse problema dividido por etapas, né? Então, eu posso pensar, bem, eu tenho 6 algarismos disponíveis, 6 caracteres aqui, ó, tá? E aí eu poderia perguntar para vocês o seguinte: quantas possibilidades de escolha eu tenho para o primeiro algarismo? Tenho esses 6 aqui, né? Então, eu teria 6. Qualquer um desses 6 poderia estar na primeira posição. Como ele não diz que os algarismos têm que ser diferentes, na segunda posição eu também tenho 6, tá? E na terceira também. O que o PFC diz? Você multiplica as possibilidades, né, de cada etapa. Então, na etapa 1, escolha do primeiro algarismo, eu tenho 6. Na etapa 2, 6. Na etapa 3, também 6. Isso aqui é a mesma coisa que 6 ao cubo. Se você multiplicar 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Ok? Letra D. Então, há 216 números diferentes, tá? Com 3 algarismos, formados a partir desses 6 caracteres. Exercício 2. De quantas maneiras 5 meninos podem sentar-se num banco que tem apenas 3 lugares? Então, eu poderia pensar da mesma maneira. Ó. Cada tracinho desse aqui corresponde um lugar do banco. Então, o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. Tá? No primeiro lugar do banco, quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu vou ter 5, porque qualquer um dos 5 meninos podem sentar no primeiro lugar, certo? Uma vez que um menino sentou no primeiro lugar, restam 4 meninos. Então, no segundo lugar, só tenho 4 meninos que podem sentar aqui. Agora, eu já tenho 2 pessoas sentadas, ó. Uma no primeiro, uma no segundo. Se o total é 5, sobraram quantos? 3. Então, eu tenho 3 que podem sentar no terceiro lugar. O que o princípio fundamental da contagem diz? Que a gente deve multiplicar as possibilidades de cada etapa. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Letra B. Ou seja, esses 5 meninos podem sentar-se de 60 maneiras diferentes nesse banco com 3 lugares. Exercício 3. Um restaurante oferece no cardápio 3 saladas distintas, 5 tipos de pratos de carne, 6 variedades de bebidas e 4 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer o seu pedido? Nós podemos olhar esse problema dado por 4 etapas,
tá? Por quê? Porque ele vai ter que escolher uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. Então, a gente pode encarar aqui 4 etapas. A primeira etapa é a escolha de salada. Quantas possibilidades de escolha ele tem? 3. Então, a gente coloca aqui em cima, 3. A segunda etapa, ele vai ter que escolher o tipo de carne. Então, nós temos 5 tipos disponíveis. Então, aqui é 5. Na terceira etapa, ele vai escolher uma bebida. Ele tem 6 possibilidades de escolha. E na quarta etapa, ele vai escolher uma sobremesa, que são 4 possibilidades, ok? Então, o que o PFC diz? É que a gente multiplica as possibilidades de cada etapa. Então, vai ficar 3 vezes 5, vezes 6, vezes 4, né? Que vai dar 3 vezes 5, 15. 15 vezes 6, 90. 90 vezes 4, 360. Letra D, tá? Ou seja, há 360 diferentes maneiras de se fazer um pedido com essas possibilidades aqui, que foram dadas no problema. Chegamos ao problema 4. Numa confeitaria, há 5 sabores de picolé e 3 sabores de salgados. Suponha que Maria só tenha permissão para tomar um picolé e comer um salgado. Quantos são os possíveis pedidos que Maria pode fazer? Então, a gente pode olhar para esse problema composto por 2 etapas diferentes, que é Maria vai ter que escolher um picolé dentre 5 e um salgado dentre 3, né? Então, na primeira etapa, Maria tem 5 possibilidades de escolha, né? Na segunda etapa, que é o salgado, Maria tem 3 possibilidades. E o princípio multiplicativo diz que nós devemos multiplicar o número de possibilidades de cada etapa. Se nós multiplicarmos 5 vezes 3, 15. Ou seja, Maria pode fazer o seu pedido de 15 maneiras diferentes, tá? Letra C. Vamos ao último exercício. De quantos modos pode vestir-se um homem que tem 3 pares de sapato, 5 paletós e 7 calças diferentes, usando sempre uma calça, um paletó e um par de sapato? Novamente, nós temos aqui 3 etapas, porque ele vai ter que escolher uma de cada aqui, né? Na primeira etapa, ele vai escolher o par de sapato, ele tem 3 disponíveis. Na segunda etapa, ele vai escolher qual paletó ele vai usar, ele tem 5 disponíveis. E na terceira etapa, ele vai escolher qual calça ele vai usar. Ele tem 7 possibilidades de escolha, tá bom? O que o princípio fundamental da contagem manda fazer? Multiplicar as possibilidades de cada escolha. Então, vai ficar 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, 105. Ou seja, esse homem ele vai ter 105 diferentes maneiras de se vestir, tendo essas possibilidades aqui, ó, de pares de sapato, paletós e calças, né? Então, são 105 diferentes maneiras de se vestir, ok? Pessoal, então é isso. Fechamos a segunda lista. Um abraço e até a próxima.